Desculpe fazer você viajar até aqui, mas quando alguém me liga dizendo que quer discutir o evento mais significativo na história humana, sinto que é importante que façamos cara a cara, não acha? Claro, tudo bem. Eu agradeço pelo seu tempo. Então, minha estratégia de ataque é essa. O motivo das testemunhas terem visto Jesus depois do Calvário é porque ele não morreu na cruz. Porque se ele não morreu, não há ressurreição, correto? Isso aí. Então, se foi o próprio Jesus ou alguém mais que o retirou da cruz, ou se ele forjou a própria morte, não importa. Acabaria totalmente com cada aspecto da ressurreição. Certo, a teoria do desmaio. É isso aí. Ele desmaiou, não morreu. Sinto que há um monte de céticos na sua frente com essa hipótese. A teoria do desmaio tende a esquecer que Jesus foi açoitado antes de ser crucificado. Sabe o que acontece no açoitamento romano? Claro, a pessoa era chicoteada, não é isso? Não chicoteada. Espancada e golpeada com selvageria. Sabe, o chicote de couro é reforçado com bolas de metal e fragmentos de osso. A carne nas costas de Jesus seria retalhada. Os próprios músculos e tendões teriam ficado expostos. Apenas o açoitamento teria deixado Jesus em condições críticas pela grande perda de sangue. É por isso que ele desmaiou com o peso da cruz que os romanos o fizeram carregar pela cidade. Tá certo. Então, é possível que Jesus tenha sobrevivido ao ser pregado na cruz. Sim, ele poderia sobreviver, mas isso é pouca coisa comparada ao que acontece depois na crucificação. Uma morte lenta e agonizante por asfixia. O estresse nos músculos peitorais de Jesus teriam travado seus pulmões na posição de inalar. Então, para deixar a respiração sair, ele teria que se curvar, usando os pulsos e pés perfurados, raspando suas costas dilaceradas contra a madeira da cruz, depois soltar o corpo novamente para poder respirar. O que ele teria que fazer várias e várias e várias vezes, até que a exaustão tornasse isso impossível e, inevitavelmente, ele morreu, em teoria, mas vamos lembrar que esses soldados não eram médicos, não é? Então, talvez tenham tirado ele da cruz e acharam que ele estava morto, mas de fato não estava. Não, claro que não eram médicos, eram matadores profissionais. E eram realmente bons em seu trabalho. Tinham que ser. Se um prisioneiro escapasse, vivo, eles mesmos seriam executados. Sr. Strobel, a crucificação de Jesus é um dos eventos mais certificados do mundo antigo. E se quiser encontrar uma agulha em um palheiro, a teoria do desmaio é essa. Quando os soldados fincaram a lança entre as costelas de Jesus, sabe o que saiu? Sangue e água. Que agora sabemos é a descrição de um derrame pericárdico como resultado da morte por asfixia. É uma condição que ninguém poderia forjar. Então, para responder sua pergunta, sim, é minha opinião médica que Jesus Cristo morreu na cruz. Com licença, doutor. Um momento. Mas eu tive um problema sério com a maioria dos peritos com quem eu conversei. Que é? A maioria deles não foi imparcial. E se eu fosse dar um palpite, eu diria que o senhor também não está sendo. E estaria correto, senhor. Eu posso indicar uma das mais imparciais fontes que eu conheço. O senhor confiaria no jornal da Associação dos Médicos Americanos? É claro, é um grande jornal científico. Eu tenho que admitir isso. Sobre a morte física de Jesus. Claramente, o peso das evidências médicas e históricas indicam que Jesus estava morto antes do ferimento na lateral do tórax. Consequentemente, interpretações baseadas na presunção de que Jesus não morreu na cruz parecem estranhas diante do conhecimento médico moderno. O único caminho para a verdade é pelos fatos. A fé cristã inteira está baseada na ressurreição de Jesus. Se ela não aconteceu, então é um castelo de cartas. Só é preciso mostrar que Jesus morreu e foi visto depois. Como podemos ter certeza da legitimidade daqueles manuscritos? Arqueólogos recuperaram 5.843 manuscritos gregos do Novo Testamento. Nada mais na história chega tão perto. O senhor confiaria no jornal da Associação dos Médicos Americanos? Claro. Jesus Cristo morreu naquela cruz. O senhor não está me dizendo o que eu esperava ouvir. E se for verdade, você não iria querer saber? Os primeiros registros dizem que Jesus foi enterrado na tumba. A tumba vazia
fantasia é baseada em evidência. Evidência não é o seu negócio? A fé é evidência de coisas que não podemos ver. Qualquer historiador cuidadoso veria que o foco contado é consistente, mesmo se alguns detalhes secundários forem contados de diferentes perspectivas. 500 pessoas diferentes viram Jesus ao mesmo tempo. Isso seria um milagre maior do que a própria ressurreição. Os discípulos registraram o que realmente aconteceu. Pessoas com nenhuma motivação para mentir. Mas quando as evidências serão suficientes? Eu senti que talvez seja mais real do que qualquer coisa que já senti na minha vida. Não é uma condição que alguém poderia forjar. Ainda é preciso ter fé. Mas por que ele faria isso? É realmente muito simples. O amor. Tá certo, Deus. Você venceu. Quando você se tornou cristã, eu entrei em pânico. Eu entrei, eu fiquei com medo. Eu senti que precisava salvar você. Então eu decidi pesquisar e provar que tudo isso era uma grande mentira. E foi isso que eu estive fazendo nesse tempo todo. Eu tinha que provar que estava tudo errado. Mas não consegui. A evidência da sua fé é bem mais complexa do que eu poderia imaginar. Você nunca deixou de me amar. Nunca desistiu de mim. E eu acho que por causa disso, Deus também não. O quê? O quê? Como assim? Acho que Deus também não desistiu de mim. O que você está querendo dizer? Não dá nem para imaginar que eu vou dizer essas palavras em voz alta. Eu acredito. Eu vou te mostrar uma coisa. Olha só. Mas para aqueles que o recebem, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Para aqueles que acreditam em seu nome. E o que significa isso? Significa que acreditar, somado a aceitar, é se converter. Deus. Eu não faço ideia do que eu tô fazendo. Mas eu não posso ignorar a evidência. Sinto muito pelo que eu fiz a minha esposa passar. Então vamos seguir em frente. Amém. Amém. Obrigado. Obrigada. Eu acho que eu também sou louco.